Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, 24 de março de 2022, debaixo da graça de Deus, vejamos o que nos diz a palavra de Deus hoje, narrado por evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por meio do príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui a palavra de Deus nos dizendo que ele expulsava aquele aquele demônio daquele mudo. E em seguida, o mudo começou a falar, logo após ser liberado daquele demônio que perturbava ele. Mas a multidão, aqueles povos incrédulos, mais uma vez, para tentar Jesus, já começaram a dizer que era por meio de Beelzebul que ele expulsava o demônio. E alguns até pediam-lhe sinal do céu. E aí Jesus disse a eles: olha, se eu expulso por meio de Beelzebul, significa que o reino de Satanás está dividido. E se o reino de Satanás está dividido, e eles estão tentando contra eles próprios, então o reino deles será destruído. Mas aí Jesus alertou-os: ora, se eu expulso por meio de Beelzebul, e vós expulsa por meio de quem? Vossos filhos expulsam por meio de quem? Bem, aqui nós ficamos aqui mais uma vez olhando a incredulidade daquele pessoal para com Jesus. Dá para observar que eles não acreditavam em Jesus. Ora, que julgamento fizeram tão mal de Jesus, onde viram que Jesus expulsava aquele demônio, e até dizer que era por meio do próprio demônio que ele expulsava o demônio. Gente, isso é uma falta de fé. E aí alguns até pediam sinal a Jesus. Gente, nós precisamos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor. Ele é o único e verdadeiro Filho de Deus que foi enviado a este mundo para a salvação do mesmo, feito homem. Ele tinha duas características, uma humana e uma divina. A humana, a característica dele humana, era diferente da nossa, porque ele era puro, verdadeiro e sem pecado. E a segunda, que é a principal, ele ele é divino, porque Jesus vive, ele está no meio de nós. Houve todo aquele flagelo, ele foi crucificado naquele cruzeiro de madeira por conta de nossos pecados.
Foi porque nós duvidamos da palavra de Deus, nós não acreditamos na palavra de Deus. Então, por isso, ele foi levado à morte, morto, foi crucificado. Mas ali foi para a salvação de todos, de todos. Entre outras palavras, Jesus venceu a morte. Tanto é que ele foi morto, foi crucificado e foi sepultado. Nos diz a palavra que no terceiro dia ele ressuscitou. Significa que ele venceu a morte. Ele não morreu definitivamente, não. Como nós morremos quando nós morremos. É diferente. Quando nós morremos, o nosso corpo é sepultado. E com o tempo, o nosso corpo volta a Deus, porque a terra vai degradar, a terra vai consumir, e o nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai se desfazer, ele vai se tornar pó, porque a palavra nos diz que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Então, é aí que entra essa, essa, esse fator importante que nós, quando morremos, voltamos para Deus. Até o nosso corpo volta para Deus. E aí, segundo a própria palavra nos diz, que nós também, se vivemos na fé, acreditarmos firmemente em Jesus Cristo, que nós um dia também ressuscitaremos para a glória do Senhor, aquela glória que Ele preparou para todos os vossos filhos. Agora, existe uma diferença que aquele que não viveu segundo a palavra, aquele que viveu a vida inteira só vivendo na maldade, na ruindade, esse também ressuscitará, mas para uma condição muito ruim. Ele ressuscitará para o fogo eterno, onde ele vai sofrer pelo resto da vida, por toda a eternidade, as, as coisas ruins lá do inferno. Então nós devemos tomar todo cuidado para que nós não caiamos neste lugar. Deus nos dá todos os dias novas oportunidades, nos dá meios para nos reconciliar com quem nós temos problema. Deus nos dá meios para nós vermos a palavra de Deus, que seja lida, que seja ouvida, de todas as formas. E devemos procurar observar que Deus está constantemente, 24 horas por dia, incessantemente com todos nós, nos dando todas as oportunidades para que nós possamos viver a palavra de Deus, renunciar ao nosso pecado, mudar de vida, uma conversão total. E nós estamos na época da quaresma. Quaresma significa conversão. Significa nós nos arrepender de nossos pecados, nos reconciliar com o nosso irmão, reconciliar com o nosso amigo, com a esposa, com o filho, enfim, em busca da reconciliação, do amor, do perdão, da justiça e da verdade. A quaresma significa isso. E na palavra de Deus hoje aqui nós vimos que Jesus diz que quem não está comigo é contra mim. E todos aqueles que for contra Jesus serão dispersados. Olha que a palavra nos diz. Portanto, devemos tomar todo o cuidado, entregar a nossa vida a Deus, procurar viver intensamente a palavra de Deus, observando todos os detalhes. É lógico e é claro e evidente que todos nós somos pecadores e que somos falhos. É evidente que nós precisamos ser precavidos, tomar todo o cuidado para que nós não caiamos em tentação. A palavra de Deus nos diz isso, tem lá aquela oração maravilhosa que o próprio Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. E ele nos diz, livrai-nos de todos os males, livrai-nos das tentações. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus ela é fonte de vida, cura e libertação para todos nós. Basta nos confiar em Jesus e nos converter, aceitar a nossa cruz do dia a dia e seguir Jesus como Ele quer que nós o seguimos. Amados irmãos, um bom dia para todos, fiquem todos na graça do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.